Olá, boa noite a todos. Muito bom tê-los conosco. Especialmente quando estamos comemorando o aniversário do Grupo Espírita Alvorada da Paz, que se fez especialmente ontem, dia 16. 13 anos de sua fundação. Que Jesus, o nosso modelo e guia, permita que sua paz se faça permanecendo em nossos corações. Sobre o que iremos conversar hoje? Egoísmo. O vazio do egoísmo. Solução pelo amor. Uma das causas do vazio é o estilo de vida egoísta e individualista que a maioria das pessoas leva atualmente. Uma pessoa egoísta é aquela que vive apenas para si mesma. Ela desconsidera os outros, não vive pelo coletivo, não olha para o mundo à sua volta e pensa apenas em seus desejos, em suas conquistas, em seus sonhos, em suas demandas imediatas. Pensar apenas em seus interesses pessoais gera um isolamento do restante do mundo e cria sentimento de solidão. Quanto maior o egoísmo de uma pessoa, mais ela vive apenas para si e, consequentemente, mais ela se sentirá isolada e solitária. Essa solidão, claro, gera um vazio dentro dela. E todos aqueles que vivem apenas para si mesmos começam a sentir esse vazio. Por isso tentam preencher o vazio com as conquistas individuais, com o consumo, com o ter tudo para si, com a obtenção de poder, dinheiro, posses, status, fama, cargos, admiração e outros. Quando não conseguem, esse chamado vazio começa a se, ou melhor dizendo, começa a retornar com mais força. Mas quando uma pessoa vive não somente para si mesma, mas para o coletivo, para o mundo, para Deus, para a vida, ela passa a sentir aquilo que denominamos de plenitude da existência. O bem-estar para a alma. Quanto mais rígido é o nosso ego, maior será a solidão e maior também será o vazio. Conforme temos aprendido, a nossa evolução moral, esta meta primordial que todo ser que almeja o bem supremo está atrelado diretamente ao chamado
bom combate dentro de nós, aos sentimentos inferiores, às fragilidades da alma, que são a fonte dos nossos mais árduos sofrimentos e conflitos, digamos que psíquico, emocionais, espirituais. Nesse sentido, um dos sentimentos mais danosos a essa meta, especialmente a libertação espiritual, tem sido, sem sombra de dúvidas, o egoísmo humano. Eis um dos inimigos mais difíceis de serem vencidos e que reina de forma absoluta neste mundo físico efêmero e altamente ilusório a que estamos todos submetidos ao reencarnarmos, ou seja, ao mergulharmos novamente na carne para as experiências aqui na Terra, neste planeta que denominamos planeta escola. E quando dizemos difícil, é porque, dentre outras coisas, ele está, vejamos, atrelado intrinsecamente a esse grande dilema que todos enfrentamos, que é o vazio da alma, o qual se revela um campo extremamente fértil para a proliferação da vaidade. Eis aqui, portanto, algo muito importante sobre o qual devemos todos refletir e autoanalisar, tendo em vista que todos nós sofremos de alguma maneira os chamados vazios da alma. E é isso, e exatamente isto, que nos faz seres carentes, incompletos. É bem verdade que alguns mais do que os outros, sim, mas todos de algum modo sofremos dessa sensação de que nos falta algo, um vazio que parece acompanhar, e com o passar do tempo muitos vão se dando conta de que nem a família, nem um relacionamento estável ou mesmo a religião é capaz de preencher. Muito menos as conquistas que tanto são levados a almejar e cultivar por essa sociedade que nós vivemos, como, por exemplo, uma carreira profissional bem-sucedida ou os títulos de cargos disputados. Ao contrário, ao se deixarem levar por essas ambições, só alimentam e cada vez mais este vazio que se torna cada vez mais insaciável. Cada vez mais insaciável. Isto porque o orgulho é algo em si mesmo insaciável, tendo em vista ser ele um dos efeitos mais explícitos do ego humano. E é justamente neste buraco da alma que ele faz morada e que tenta todo o tempo seduzir, fazendo-nos enganar a nós mesmos e aos outros. Precisamos nos dar conta
de que orgulho deseja o brilho. O orgulho deseja o brilho. E a alma anseia por luz. O orgulho deseja o brilho. E a alma, ela anseia por luz. Desta maneira, precisamos sair em busca de fazermos brilhar a nossa luz, como muito bem nos orienta Jesus. Este que continuará sendo o maior modelo de vitória do Espírito sobre o egoísmo, Jesus. O modelo de vitória do Espírito sobre o egoísmo. Ele, que ao dizer eu venci o mundo, nos convida e inspira-nos a encararmos e vencermos este terrível inimigo. Como nos esclarece o Espiritismo? Vejamos, o egoísmo é a maior de todas as chagas morais da humanidade. Recorrendo à questão 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo esta importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Ele necessariamente combate o egoísmo. Fixemos esta verdade. Preenchendo o vazio da alma, única e exclusivamente com aquilo que definitivamente alimenta o espírito e não a nossa persona. Sobre este ponto, ou seja, o egoísmo, Herculano Pires, no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, nos traz uma valiosa contribuição. Diz ele: o egoísmo aparece como pivô da personalidade em formação desde a infância. Vejamos. Que interessante. O espiritismo, ou melhor dizendo, o egoísmo, aparece como pivô da personalidade em formação desde a infância. A criança é egocêntrica, é um pivô em torno do qual giram as chamadas atenções e as afeições da família. Ela se torna naturalmente no centro do mundo, porque esse é o meio de consolidação da sua individualidade. Até aqui, que luz não é lançada
para os pais e os educadores, para compreenderem o processo de desenvolvimento, principalmente, com todo respeito, meus irmãos, das crianças chamadas mais difíceis. Não é a aura que observaremos na criança para analisar se ela contém em si a essência de um bom espírito. Não. Mas nos seus atos, que desde a infância podemos avaliar. Crianças que ultrapassam este limite natural traçado pelo instinto de conservação, chegando a ser agressivas. Aquelas rabugentas, indisciplinadas, como por acaso são chamadas algumas crianças da nova era. Não. Fogem a este padrão e se enquadram justamente nas que desenvolvem, pelo menos hipoteticamente, mais a inteligência do que a moral. Pois é inconcebível que espíritos bons e benevolentes, quando encarnados, se tornem indisciplinados, egoístas, histéricos e por vezes violentos, quando não são atendidos, chegando a parecer que tem aquele chamado rei na barriga. As crianças da nova era, como bem esclarece Allan Kardec em A Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados, devem ser desta forma. Vejamos bem. As crianças da nova era, como bem esclarece Allan Kardec em A Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados, devem ser desta forma. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem, do amor e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento moral. É interessante notar que o trecho afirma que esta nova geração não será exclusiva de espíritos superiores, mais ou menos avançados, mas sim de espíritos diversos, sendo que todos possuem em si os elementos necessários para secundar este movimento regenerador. Disciplina, noção mais ampla do que seja o amor, sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Isto é, propriedade de espíritos indisciplinados, notadamente egoístas e arrogantes? Não. E sendo a caridade e a fraternidade o resumo de todos os deveres e condições sociais, reclamando também a existência da abnegação, incompatível se torna a coexistência da liberdade, igualdade e fraternidade ao lado do egoísmo e do orgulho. Eles são antagônicos e na presença de um, o outro se destrói. O outro se destrói. Mas transformar o egoísmo em amor
em caridade, em indulgência, abnegação, não é tão fácil. E foi por isso que Allan Kardec, em obras póstumas, afirma que, se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lição de moral. A educação não deve ser somente aquela que instrui, mas e principalmente aquela que forma o caráter do indivíduo. A educação não deve ser somente aquela que instrui, mas e principalmente aquela que forma o caráter do indivíduo. E aí entra a missão dos pais na educação dos filhos, respondendo não somente pelo bem que fez e o que instrui de fazer, mas, acima de tudo, vejamos, por todo o mal que o ensinou e principalmente pela omissão em ensinar algo que saiba ser o correto, ou, ao menos, alertar quanto à má conduta já em andamento. Mas tem gente que afirma que o egoísmo e o orgulho são impossíveis de serem destruídos por serem inerentes ao homem. Se assim fosse, meus irmãos, e o homem estivesse fadado ao atraso, a morrer com o egoísmo, por que vemos hoje tantos movimentos em prol da caridade, da fraternidade, sentimentos antagônicos aos primeiros? Por que observamos hoje uma preocupação maior com a prática de atitudes responsáveis, ética, morais? Será porque o mal é inerente ao homem? Ou porque faz parte do seu desenvolvimento como indivíduo, assim como a sua libertação de tudo aquilo que lhe é danoso, ele atrasa o desenvolvimento moral e intelectual? Allan Kardec ainda afirma que a causa do orgulho está na crença que o homem tem da sua superioridade individual. E se aqui se faz sentir a influência da concentração do pensamento nas coisas da vida terrestre. Buscamos uma outra obra. Depois da morte, quando Leon Denis afirma: antes de tudo, o homem é um ser social. Está destinado a viver com os seus semelhantes. Nada pode fazer sem o concurso desses. Abandonado a si mesmo, ficará impotente para satisfazer suas necessidades, para desenvolver suas qualidades. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da terra. Por causa do egoísmo, o vazio da alma se instala e nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo que vê, observa, acredita que deva
lhe servir. Negação da caridade ou egoísmo gera uma certa insegurança para os homens. Porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que nada nem ninguém merece respeito. Existem muitas almas solitárias simplesmente porque não se resolvem a arrebentar estas amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado, meus irmãos, como uma velha e inútil roupa que se conserva no lar do orgulho. O melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual. Hoje, todas as conquistas exteriores estão em xeque ante a pandemia, que dizima multidões e ameaça prolongar-se por ainda muito tempo. Os conflitos humanos, sempre presentes em todos os momentos que se derivam do egoísmo e do cinismo, semeiam incredulidades contínuas, aturdindo as massas que se dividem e ficam sem destino. Veio Jesus e estabeleceu o amor como diretriz mais segura para a vitória do ser humano contra as suas paixões, as selvajadas, os seus triunfos sobre as misérias que produziam. Ensinou um método para alcançar-se plenitude, mas foi plantado numa cruz. Vem agora, porém, os espíritos imortais e proclamam o amor como solução para todos os problemas, e a esperança paira nas mentes e consciências, construindo o mundo novo da plenitude para todas as vidas. Permaneçamos em paz. E até a próxima quarta-feira. Meus irmãos, obrigada por assistirem nossos vídeos. Caso estejam gostando do nosso conteúdo, convidamos a clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que a gente postar algum vídeo novo ou entrarmos ao vivo em nossas lives, você será notificado no seu smartphone ou no seu e-mail. Enfim, é apenas um convite. Continuaremos disponibilizando nossos links nas nossas redes sociais com antecedência. Além disso, este e outros conteúdos ainda podem ser consultados no nosso site, alvoradadapaz.org.br. Muito obrigada pelo carinho e até mais!